Por que Satanás lutou tanto pelo corpo de Moisés? Poucas figuras se destacam tão proeminentemente quanto Moisés, de príncipe a pastor que mais tarde se tornou profeta, que desafiaria um império, lideraria uma nação e se tornaria o condutor da lei divina que moldou civilizações. Nascido em um mundo onde seu próprio sopro era um ato de rebeldia, Moisés emergiu dos juncos do rio Nilo, salvo da morte certa pela própria família que buscava terminar sua vida. A história deste homem não é apenas uma de libertação e lei, mas também uma envolta em profundos mistérios. Os dias da vida de Moisés foram marcados pelo milagroso, assim como foi sua partida deste mundo. Deuteronômio relata que Moisés tinha 120 anos quando morreu, contudo seus olhos não eram fracos, nem sua força havia se esvaído. E o mais misterioso de tudo, ninguém sabe até hoje o lugar de seu sepultamento. Uma vida que começou envolta em segredo parece terminar de forma muito semelhante. Então, quem foi esse homem, Moisés? Por que sua vida e morte foram enredadas em enigmas? Ao desvendarmos sua história, embarcamos numa jornada não apenas através da história, mas no coração da fé, mistério e propósito divino. Está pronto para descobrir a lenda que é Moisés? Por que Moisés era tão importante para Satanás? Moisés estava destinado a ser o libertador dos hebreus, o povo escolhido de Deus. Ao conduzi-los para fora do Egito e em direção à terra prometida, ele estava preparando o palco para a vinda eventual do Messias, Jesus Cristo. Satanás, sempre oposto aos planos de Deus, via Moisés como uma ameaça. Se Moisés pudesse ser detido, talvez o plano divino mais amplo pudesse ser frustrado. Na grande luta cósmica entre o bem e o mal, Moisés era um jogador-chave. Sua história nos lembra que não importa nosso passado, não importam nossos erros. Deus tem um plano para cada um de nós e nenhuma força, nem mesmo Satanás, pode se opor a isso quando caminhamos pela fé. Morte de Moisés. Moisés foi o homem que quase levou toda uma nação à sua terra prometida, mas não conseguiu chegar lá no último minuto. A história de Moisés é ao mesmo tempo inspiradora e misteriosa, e sua partida deste mundo é talvez um dos momentos mais tocantes da história bíblica. Ele foi o grande líder dos israelitas e passou décadas guiando seu povo pelo deserto, enfrentou o poderoso Faraó, dividiu o Mar Vermelho e recebeu os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai. No entanto, após todos os seus incríveis feitos e os testes de fé que superou, não lhe foi permitido entrar na terra prometida com o povo que tão diligentemente liderou. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Moisés, o grande líder que os guiou para fora do Egito, sentiu o peso das expectativas do povo. Deus esteve com eles em cada passo do caminho, fornecendo maná do céu e água das rochas. Mas num dia específico, nas águas de Meribá, as frustrações de Moisés tomaram o melhor dele. O povo reclamou: "Por que você nos trouxe do Egito para nos matar, a nós, nossos filhos e nosso gado, de sede?" Movido por seus clamores, Moisés voltou-se para Deus em busca de orientação. O Senhor lhe disse para pegar a vara e, juntamente com seu irmão Arão, reunir a assembleia, falar à rocha diante de seus olhos, e ela jorraria água. Mas, diante da multidão, a raiva turvou o julgamento de Moisés. Em vez de falar à rocha como Deus havia instruído, ele a golpeou 2 vezes com sua vara e a água jorrou. Enquanto o povo se regozijava com um milagre diante deles, a voz de Deus ecoou no ouvido de Moisés: "Porque você não confiou em mim o suficiente para me honrar como santo à vista dos israelitas, você não levará esta comunidade à terra que lhes dou." Na planície de Moabe, com o vale do Jordão estendido diante dele, Moisés subiu o Monte Nebo. Deus lhe mostrou a vasta extensão da terra prometida, de Gileade a Dan, uma terra que mana leite e mel, um lugar com o qual os israelitas sonharam por gerações. Moisés, com seus próprios olhos, contemplou a beleza dessa terra,
mas também entendeu que nunca pisaria lá. A Bíblia nos diz assim: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e ele o enterrou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. Mas ninguém sabe até hoje o lugar de seu sepultamento. Deus mesmo cuidou de Moisés em seus momentos finais, um testemunho do vínculo especial que compartilhavam. Mas a parte mais intrigante é o enterro, sem monumento, sem grande túmulo, sem santuário para visitar. De maneira condizente com a humildade que Moisés frequentemente demonstrava, seu último repouso permanece um mistério. Ocultado por Deus, intocado pelo homem. A localização do túmulo de Moisés é um dos enigmas não resolvidos da Bíblia. A disputa. A Epístola de Judas é uma mensagem curta, porém poderosa, instando os fiéis a se manterem firmes em sua fé e a lutar ardorosamente pela fé, que foi uma vez entregue aos santos. Após a morte de Moisés, surgiu uma disputa sobre seu corpo. Satanás, o adversário, viu uma oportunidade. Ele se aproximou do local onde o corpo jazia. Judas, em uma tentativa de motivar os fiéis, relembra vários eventos e indivíduos do Antigo Testamento. Entre essas narrativas cativantes, há um evento particularmente misterioso mencionado. Mesmo o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo sobre o corpo de Moisés, não ousou condená-lo por calúnia, mas disse: "O Senhor te repreenda." Enquanto não sabemos as razões exatas pelas quais Satanás disputaria pelo corpo de Moisés, algumas interpretações podem ser úteis. Desecração. Satanás, sempre em oposição aos planos de Deus, poderia querer desecrar o corpo de Moisés. Ao fazer isso, ele não apenas desonraria o legado do grande profeta, mas também o próprio Deus. O ato de profanar o que era sagrado para Deus seria uma vitória simbólica para a idolatria. Idolatria. Moisés era reverenciado pelos israelitas. Satanás, sempre astuto, poderia ter visto o potencial de transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria. Ao fazer com que os israelitas tratassem o corpo de Moisés como algo especial para adorar, ele os levaria a se desviar, afastando seus corações de Deus e fazendo-os adorar um mero objeto em vez do Todo-Poderoso. No entanto, as intenções de Satanás não ficaram sem desafio. O arcanjo Miguel, um poderoso guerreiro de Deus, defensor da vontade de Deus e protetor dos justos, ficou em defesa do corpo de Moisés. Mas, mesmo diante de um adversário tão poderoso, Miguel não recorreu a maldições ou discussões mesquinhas. Em vez disso, ele respondeu com uma poderosa declaração que destacava a autoridade suprema de Deus. Com poucas palavras, Miguel transmitiu uma profunda sabedoria. Ele lembrou a Satanás que não é nosso lugar decidir ou julgar, mas sim de Deus. O destino do corpo de Moisés, como todas as coisas, estava nas mãos do Senhor. A vida de Moisés nos ensina muitas coisas: fé, perseverança, liderança e a intimidade de um relacionamento com Deus. Mas sua morte nos lembra que mesmo os maiores entre nós estão ultimamente nas mãos de Deus e, às vezes, os mistérios que ele deixa para trás são as lições mais profundas de todas. A relação de Moisés com Deus. Moisés compartilhou uma relação incrivelmente íntima com Deus. Essa proximidade é evidente em várias passagens, como a comunicação direta, onde o Senhor falava com Moisés face a face, como um fala com um amigo. Como intercessor, Moisés frequentemente ficava entre Deus e os israelitas. Quando os israelitas pecaram, Moisés intercedeu em seu favor, e Deus ouviu. Por exemplo, após o incidente do bezerro de ouro, Moisés disse: "Agora, por favor, perdoe o pecado deles, mas se não, risque-me do livro que escreveste." O testemunho da ressurreição, a aparição de Moisés ao lado de Elias e Jesus durante a transfiguração, sugere que ele foi elevado ou traduzido para o céu. Satanás poderia ter querido impedir isso para obstruir o testemunho do poder de Deus sobre a morte. Moisés representa a lei.
Seu corpo, como símbolo, teria sido um troféu significativo para Satanás. Ao reivindicar o corpo de Moisés, Satanás poderia tentar reivindicar a autoridade ou vitória sobre a lei. Sendo o acusador, Satanás poderia ter tentado acusar Moisés com base em seus pecados, como golpear a rocha ou matar o egípcio, para reivindicar seu corpo. No entanto, é a graça de Deus que salva, não a nossa própria justiça. Em outras palavras, a relação única de Moisés com Deus destacou sua importância no plano de Deus. A disputa por seu corpo por Satanás pode ter sido uma tentativa de frustrar, desacreditar ou reivindicar uma vitória simbólica contra os propósitos de Deus. Liderança de Moisés. A liderança de Moisés foi marcada por várias características-chave. Fidelidade. Moisés consistentemente confiou na orientação de Deus, mesmo quando se sentia inadequado, ele confiava no plano de Deus. Mas Moisés disse a Deus: "Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito?" Humildade. Apesar de ser escolhido por Deus, Moisés permaneceu humilde. Agora, Moisés era um homem muito humilde, mais humilde do que qualquer pessoa na face da terra. Obediência. Moisés seguiu as instruções de Deus, mesmo quando eram desafiadoras. Ele instituiu os 10 mandamentos e outras leis conforme dirigido por Deus. A forte liderança de Moisés e sua relação próxima com Deus o tornaram uma figura significativa na narrativa bíblica. Satanás, como um adversário de Deus e seu povo, naturalmente buscaria oportunidades para desafiar ou minar os planos de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés pode ser vista como um desafio direto ao legado e influência de um líder tão fundamental quanto Moisés. Fé de Moisés. Moisés demonstrou imensa fé ao longo de sua vida, desde escolher se identificar com os hebreus em vez da realeza egípcia, até confiar em Deus para dividir o Mar Vermelho e prover para os israelitas no deserto. No entanto, como todo ser humano, Moisés teve seus momentos de dúvida e desobediência, como golpear a rocha em vez de falar com ela conforme Deus havia ordenado. A conexão entre a fé de Moisés e a disputa de Satanás é uma prova das realidades espirituais. Assim como a fé de Moisés demonstrou a realidade do poder e amor de Deus, a disputa por seu corpo sublinha a verdadeira batalha espiritual entre o bem e o mal. O valor do justo. Moisés foi uma figura-chave no plano de Deus para os israelitas, um precursor de Jesus de muitas maneiras. Satanás, sempre se opondo aos planos de Deus, pode ter procurado desecrar ou usar indevidamente o corpo de Moisés para desmoralizar os israelitas, ou distorcer o prenúncio de Deus da ressurreição. Um prenúncio da ressurreição. Alguns teólogos especulam que a disputa pelo corpo de Moisés pode prenunciar temas de ressurreição e a futura batalha sobre a morte. Na Transfiguração, Moisés aparece ao lado de Jesus, indicando que ele está vivo e bem na presença de Deus. A disputa sobre seu corpo poderia ser vista como a última tentativa de Satanás de reivindicar vitória sobre um servo de Deus, vitória que ele nunca alcançaria. Enquanto os detalhes exatos do porquê Satanás queria o corpo de Moisés permanecem um mistério, a conta serve como um lembrete potencial das batalhas espirituais que ocorrem além da percepção humana. A história sublinha a importância da fé, da confiança na soberania de Deus e da necessidade de estar vigilante contra as artimanhas do inimigo. Oremos. Pai Celestial, viemos diante de Ti hoje, lembrados da história onde Miguel, o arcanjo, contendia com o diabo sobre o corpo de Moisés. Assim como existem batalhas imprevistas nos reinos espirituais, Senhor, reconhecemos que muitos de nós enfrentam lutas e desafios ocultos em nossa vida diária. Sabemos, ó Deus, que o inimigo busca roubar, matar e destruir, mas também descansamos na certeza de que vieste para nos dar vida e vida em abundância. Oramos por força para permanecer firmes contra os adversários e tentações que surgem em nosso caminho.
Que sejamos lembrados de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus e que estejamos sempre enraizados em Tua palavra e Tua verdade. Pedimos Tua proteção sobre nossas vidas, nossas famílias e nossas comunidades, enquanto o inimigo procura reivindicar o que te pertence. Que sejamos lembrados da vitória que temos em Cristo. Em momentos de dúvida e fraqueza, ajuda-nos a exercer a autoridade que temos em Ti. Entregamos nossas ansiedades, medos e incertezas a Ti, confiando que estás trabalhando todas as coisas juntas para o nosso bem. No poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, oramos. Amém.